Oiê! Mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre pode ou não pode dormir com raiva do seu cônjuge. Vamos lá, né? Muitas pessoas trazem, na verdade, a passagem de Efésios 4, 26, 27, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Com base nessa passagem, o que acontece? Muitas pessoas, quando elas brigam, né, elas fazem o quê? Elas tentam de qualquer forma se reconciliar. Por quê? Porque não pode dormir brigada, certo? Com a outra pessoa. Então elas fazem de tudo. Eu vou abrir um espaço para contar uma experiência minha com vocês, uma experiência bem pessoal. Logo quando eu me casei, e isso já tem o quê? Uns 11, quase 12 anos atrás. Logo quando eu me casei, eu tinha essa passagem bíblica muito forte na minha mente. Então, como todo casamento, lógico, a gente tinha discussões, a gente brigava. E no início do casamento, vamos combinar, a gente brigava demais, brigava muito. E quando a gente brigava, o que eu tinha na mente? Não posso dormir brigada, não posso dormir brigada. Então eu tentava fazer as pazes com meu marido, eu tentava me reconciliar com ele, para que a gente não dormisse brigada. Só que nessas tentativas de fazer as pazes, a coisa ficava mais feia. A gente intensificava mais essa briga, né? E acontecia que o motivo da discussão a gente nem lembrava mais, e a discussão ela aflorava justamente por essa tentativa, sabe, de reconciliar. Por quê? Porque eu não estava bem, ele não estava bem, e um ficava jogando as coisas pro outro, o conflito ficava mais intenso. E o motivo da briga nem era mais tão forte, e era mais essa tentativa. E isso acontecia várias vezes, mas a única coisa na minha mente era: a gente não pode dormir brigado, a gente não pode dormir brigado. Tipo assim, não queria nem saber, a gente ia resolver isso, entendeu? Ia engolir tudo que tava sentindo, entendeu? Mas a gente ia se reconciliar, a gente ia dormir bem. Só que nessas tentativas, gente, as coisas ficavam cada vez mais feias. Ao ponto que uma vez eu fiquei tão perturbando meu marido, que ele ficou muito nervoso. E ele, bem dizer, teve como se fosse um ataque de nervosismo epilético, e ele começou a se debater, algo que ele não tinha controle. E aquilo me fez ficar bastante assustada, eu confesso. E ali eu coloquei na minha cabeça que eu não iria mais fazer isso, sabe? Que eu ia respeitar as diferenças. Eu realmente vim de um lar que a gente pode falar o que for, mas depois de 1 minuto, 2 minutos, a gente tá fazendo as pazes e tá tudo bem. Mas o meu esposo não. O meu esposo, ele foi ensinado a dar o tempo, a ter o seu tempo, sabe? A esperar a pessoa ficar bem e aí sim conversar. Então, imagina, ele precisava de tempo para ficar bem. E eu poderia falar qualquer coisa, não estava nem aí, já resolveria naquele momento. Então, os conflitos se intensificavam. Então, com base no que aconteceu, eu tomei a decisão, a gente conversou, na verdade, que a gente não iria procurar resolver um conflito quando os dois não quisessem. Precisaria haver um consenso. Tipo, só um querer? Não. A gente precisaria respeitar e entender o posicionamento do outro. Isso ficou muito decidido, sabe? Se, tipo assim, eu falasse: Adriana, eu não quero conversar agora. Ele iria me dar o meu tempo. Mas também, assim que eu estivesse pronta para conversar, eu iria falar. Eu iria procurar, entendeu? E falar: olha, agora dá pra gente conversar. E a gente iria conversar. E, gente, foi isso que resolveu muitas situações
dos conflitos que a gente tinha no início do nosso casamento. Então, assim, voltando para a passagem, eu comecei a pensar, sabe, a respeito disso. Eu falei assim, nossa, mas tá, a gente tá tomando essa decisão, é o melhor pro nosso casamento, pro nosso relacionamento, mas a gente não tá cumprindo o que a palavra diz. Só que quando eu fui analisar, sabe aquele lance do entendes o que lês? Quando eu fui analisar essa escritura, eu pude perceber que, na verdade, a Bíblia ela não está falando sobre você resolver o conflito com o outro, sabe? Na verdade, olha só, aqui é uma instrução de Paulo para os filhos da luz. Ou seja, como que um cristão, como que uma pessoa deve proceder, entendeu? Sendo de Deus. Então ele dá ele fala vários procedimentos, várias coisas. E aí, numa dessas coisas, ele fala: olha, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva essa situação dentro de você. Aqui a gente não está entendendo, aqui não é necessariamente resolver com o outro, mas é resolver essa situação dentro de você. Quem é que está sentindo a ira? Quem é que tá com a raiva? É você, entendeu? Então você tá irado, você tá com raiva. Então o primeiro passo é você resolver esse sentimento, essa raiva dentro de você. Não vá dormir, não deixe o tempo passar e isso ir se alimentando, entendeu? Então, quando a gente lê essa passagem, na verdade como é que fala? É o ponto central até para os relacionamentos. Quando a gente aprende sobre comunicação, sobre diálogo, né, como ter diálogos produtivos com o outro, o que que a gente aprende? Que primeiramente a gente precisa fazer uma autoanálise, entender as nossas necessidades, entender os nossos posicionamentos, entender o que a gente precisa comunicar, entendeu? E não julgar, e não acusar, e não voltar isso para o outro. Então, se eu entendo isso, quer dizer, o que que eu vou fazer? Cara, a gente teve um conflito, a gente brigou, a gente se desentendeu aqui, né? Eu tô à flor da pele, ele tá à flor da pele. Não é o momento da gente tentar resolver essa situação com o outro. É o momento do quê? De eu resolver essa situação comigo mesma. De eu olhar para mim e falar, Priscila, por que que tu se irou tanto? Por que que tu tá com tanta raiva? O que que isso aconteceu para te causar tanta indignação? Te fazer mal? E aí eu analiso isso dentro de mim. E aí, gente, eu resolvo isso comigo mesma. Eu resolvo isso, eu sano isso, sabe? Fazendo essa análise comigo. Eu não posso deixar esse sentimento de raiva, de ira, se estender, sabe? Continuar. Então eu resolvo isso em mim. E depois que eu resolvo isso em mim, aí sim eu vou procurar o outro. E isso não quer dizer que é naquela noite, que é naquele dia. O que precisa ser rápido, ágil, é eu resolver esse sentimento dentro de mim, entendeu? E aí, uma vez resolvido dentro de mim, eu vou ter paz, eu vou ter clareza para resolver isso com o outro. E aí as coisas vão fluir. Eu digo isso para vocês porque foi o que aconteceu com o meu casamento. Quando eu entendi que a Bíblia não estava dizendo que eu precisava procurar o outro e resolver de qualquer maneira. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão à flor da pele, a gente está à flor da pele. Nada, quando a gente tenta, nada dá certo, ali não gera paz, entendeu? Pelo contrário, o conflito se intensifica, sabe? Mas quando a gente tem clareza, a gente vai dar um tempo, dar um espaço para isso, justamente para resolver isso. Aí a gente vai conversar com o outro, é totalmente diferente, sabe? É totalmente diferente. A gente já não julga, primeiro, que a situação que gerou conflito, ela tende a amenizar, né? Ela tende a amenizar, sempre é assim.
Aí a gente vai conversar, a gente tem uma outra visão sobre as coisas, sabe? Tem uma outra visão, as coisas tá mais clara, a gente consegue colocar os pontos mais certinho na mesa e consegue fluir, entendeu? Então, é isso. Esse vídeo eu queria realmente clarear, trazer uma clareza sobre essa passagem bíblica, porque sempre eu fui incomodada a compartilhar essa até minha história, entendeu? O que acontecia no meu relacionamento, para que vocês também possam ter essa clareza, sabe? De resolver a situação com você, para depois resolver com o outro. Quando a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ali Paulo está dando um direcionamento de procedimento que você deve ter. É autorresponsabilidade. Eu não posso dormir irada, eu não posso dormir com raiva, eu não posso deixar isso se estender. Então eu resolvo isso buscando a Deus, chorando mesmo, me humilhando, clamando, entendendo o que se passa dentro de mim. Uma vez que isso está resolvido, uma vez que isso está sanado, aí sim chega o tempo de eu procurar o outro, de eu conversar com o outro e resolver isso. Então, é esse a mensagem desse vídeo, tá bom?